a Rosana. Hoje o pessoal está chegando bem no horário aí, que bom. É, a Ingrid, né, estava perguntando do WhatsApp, aí eu estou vendo que o Matheus já colocou, né? Beleza. Então, né, esta semana que vem, né, se nós estivéssemos tendo aí mais ou menos a apresentação lá na FAM mesmo, presencial, semana que vem tudo indicaria que fosse uma semana de avaliações, né, de entregas de trabalho e tal, né. A opção minha foi não fazer a avaliação, e sim fazer a pontuação suas através somente das atividades, né. Por dois motivos que eu acho bem interessante, né. Um, que vai ser obrigatório uma prova no segundo bimestre, né, que vai ser em torno do dia 20, acho que é dia 20 de novembro, vocês devem estar fazendo uma prova institucional, tá ok? Então, já tem esta prova, obviamente. E que todos os trabalhos, atividades que nós fazemos de exercícios, por exemplo, não vão contar na nota do segundo bimestre, elas vão contar apenas na nota do primeiro bimestre. Então, eu achei, por causa desta situação, né, de que aquilo que nós vamos fazer no segundo bimestre, de lista de exercício, que eu passo 2, 3, às vezes 5 exercícios para vocês, essas listas não vão contar mais, né, no segundo bimestre, vai ser só no primeiro. E também a questão de tempo também, né? Toda vez que a gente se prepara para uma prova, a gente vai ter, então, um certo tempo para esse preparo, né? Eu passo um simulado, resolvo questões, né? Então, isso demanda tempo. Então, quando chegar lá por volta do dia 20 de novembro, né, um pouquinho antes, uma semana antes, pelo menos, né, eu vou estar enviando para vocês um simulado da prova, para vocês tentarem resolver, e vou estar tirando dúvidas nessa semana anterior, né, da prova, né, lá de novembro, né. Então, por causa disso, eu achei por bem, né, por causa dessas duas situações, uma que os trabalhos nessas listas de exercícios não contarão na nota do segundo bimestre, então eu coloquei todas as possíveis aqui para contar pela nota, para equilibrar, né, lá prova só, né, e aqui só lista de exercício, né, ou atividades, né, então achei por bem colocar desta forma. E também a questão do conteúdo, né, que nós temos aí. E também outra coisa importante, né, que vai acontecer, que a coordenação já passou para nós, e a semana que vem eu devo já entrar em algum detalhe sobre isso, né, para vocês começarem a trabalhar, é justamente uma atividade da disciplina. Então, o próximo bimestre, ele vai ter duas coisas que vão entrar na nota do bimestre, no segundo bimestre, eu estou falando, especificamente no segundo bimestre. A nota da prova e essa atividade de disciplina, que vai ser uma apresentação de vocês, né, aqui, né, no Google Meet, né, a respeito de aplicação da estatística em algum estudo de caso, em que vocês vão montar tabelas, né, minimamente tabelas e gráficos, para poder apresentar esse trabalho. E é um trabalho não muito longo, não extenso, né, não é um projeto integrado, né, mas sim uma atividade da disciplina, em que vocês vão usar as ferramentas aí que eu vou estar ainda, que nós já apresentamos e que nós vamos apresentar mais à frente aí. Bom, a ideia, então, é fazer esses dois momentos aí, o momento da prova e essa atividade da disciplina, né? Então, a prova vai valer 3 pontos e a atividade da disciplina 2 pontos. Isso é segundo bimestre. No primeiro bimestre, então, nós temos justamente essas atividades que nós temos fazendo, né? Ainda estamos fazendo, né? Eu tenho percebido que alguns alunos desta turma já entregaram todas as atividades, né? E agora estou compartilhando com vocês aí justamente essa questão desse bimestre, tá ok? Para a gente poder já fechar o mais rápido possível, né? Que eu tenho um prazo para fechar essas questões aí, né? E se der, assim, às vezes,
se deu algum problema, ainda tem um prazo hábil para poder aceitar algum trabalho. Então, a ideia é fazer o seguinte, ó. Então, hoje nós vamos ter a última atividade, né, que é do tópico 3, que é sobre gráficos estatísticos, é uma atividade de interpretação gráfica, que no final desta apresentação eu vou mostrar um exemplo de interpretação gráfica que eu peço, né, para vocês, né, nessa atividade 6. Então, essa vai ser a última atividade que vai compor a nota do primeiro bimestre, né? Nós vamos fazer uma média simples, né, em cima das atividades que foram entregues, ok? Então, vocês, a partir das 8 horas, a atividade já está aberta, disponível para vocês baixarem, então, se conseguirem baixar, ótimo, né? E o prazo de entrega, 9/10. Então, hoje mesmo, né, eu acredito que eu não devo levar muito tempo para apresentar essas questões dos gráficos estatísticos. Então, hoje nós falamos sobre gráfico estatístico, e semana que vem eu vou fazer uma dinâmica que eu já tinha mencionado para vocês, que é uma dinâmica do Excel. Para que serve essa dinâmica? Principalmente por causa dessa atividade da disciplina que vem no segundo bimestre. Então, semana que vem eu devo estar fixando, né, essa atividade e mostrando, vamos dizer, as potencialidades, né, de você usar um Excel ou um editor gráfico, né, tem outras planilhas, não tem só o Excel, mas o Excel é a mais utilizada, né. Então, aí eu vou estar falando algumas coisas, né, sobre, né, essa questão do Excel semana que vem, dando continuidade a este trabalho aí no tópico 3, que são os gráficos estatísticos. Então, a aula de hoje, a aula da semana que vem é falar, né, de gráfico, né, só que hoje eu vou dar uma visão geral, né, da utilização dos gráficos, interpretação dos gráficos, uma visão geral, e semana que vem uma dinâmica, né, montando tabelas e gráficos no Excel, ok? Vou procurar não me estender muito, né, tanto hoje quanto semana que vem, para que vocês já comecem a se organizar. Eu não sei se vocês já se organizaram em grupos, né? Vai ser necessário para fazer esta atividade da disciplina aí do segundo bimestre, ok? As regras, né? Essa questão de quantidade de alunos, tudo isso, eu devo estar fixando semana que vem. Então, provavelmente, né, eu passe alguma dinâmica para vocês também estarem realizando, para ver, né, se consegue usar um Excel, né, vocês se separarem em grupo. E uma coisa super importante também, né, vocês procurarem agora estar se organizando também usando o Google Meet. O Google Meet, você pode usar ele de maneira, sem ter que estar aqui logado junto comigo, de maneira a vocês conseguirem discutir coisas do grupo, né, no Google Meet. Aí vocês podem estar abrindo os microfones, estão falando tudo, né, estar falando entre vocês e estar mostrando, né, o que vocês estão fazendo em grupo. Tá ok? Então, aqui, provavelmente, o número de alunos por grupo deve ser em torno de uns 5 alunos, porque nós temos aqui em torno assim, aqueles que estão participando em torno de uns 18 alunos, né? Então, de 5 a 6 alunos por grupo, né? Deve dar uns 3 grupos só esta turma aqui. Né? Tem alguns alunos que eu estava olhando, acabam nem estando participando das entregas. Tem, acho que 1, 2, 3, deixa eu ver aqui, ó, 4 alunos, né, que não estão participando das entregas. Os outros, pelo menos uma entrega fizeram, né? Então, tem esta atividade e eu vou estar comentando um pouco mais sobre ela semana que vem. Tá ok? E, né, falando ainda do que vai acontecer neste bimestre, neste primeiro, hein? Então, eu coloquei lá, né, para ajudar um pouquinho aqueles que ainda não entregaram os trabalhos. Então, a data máxima aí para entregar os trabalhos até dia 9/10. Aí eu vou estar encerrando e quem for ter que entregar depois tá muito seco aqui, eu tive que dar uma tossida aqui. Então, quem tiver que entregar alguma coisa depois tem que conversar comigo, né, para ver o que aconteceu, tá bom? Então, a média vai ser postada tanto lá no Canvas quanto no portal do aluno, né? Mas, em geral, eu coloco o portal do aluno porque é o lugar oficial mesmo onde ficam as médias, né? É no portal do aluno, não no Canvas.
e a média vai ser uma nota entre 0 e 5. Então, semana que vem, ela é um pouquinho derradeira aí para essas entregas. Então, aqueles que está faltando um ou outro trabalho, procure já estar acelerando e aproveitar, por exemplo, hoje, depois do intervalo, vocês podem estar trabalhando em cima da atividade 6. Eu sei que muitos daí, alguns de vocês aí, não muitos, né, mas alguns de vocês já postaram até a atividade 5. Então, já aproveita hoje, né, que eu vou estar tirando dúvidas depois do intervalo, né, com relação justamente a esta atividade, e dando um tempinho para vocês já inicializarem a resolução desta atividade, ok? Então, para não ficar muito em cima da hora, né, semana que vem vai ser a última atividade, e na outra, né, a gente vai estar vendo aí a questão das notas, como que ficaram, tal, né, e também essa dinâmica, bom, se bem que semana que vem é a dinâmica do Excel. Na outra semana é que vai ter uma vista de provas aí, né? Mas assim, pessoal, não se preocupem muito que eu vou estar mandando o gabarito, né, de cada uma das atividades. Então, vocês já vão percebendo onde teve algum errinho, alguma coisa assim, vocês já vão recebendo os gabaritos, né? E a prova, como eu falei, só lá para o dia 20 de novembro. Posso até confirmar se é 20 de novembro, eu sempre esqueço, né, as datas, né? Mas é a semana 16 a 20, se eu não me engano. É isso mesmo, dia 20 de novembro. Seria a terceira semana de novembro, vai ter essa nota, essa prova aí, ok? E, como eu falei, semana que vem vou estar dando as orientações para vocês já iniciarem esse trabalho da disciplina, né? Como eu falei, não é um trabalho muito longo, né? Não é um projeto integrado, é uma coisa menor do que isso, mas que vai entrar essas questões das ferramentas que nós temos usado aqui na estatística, ok? Vamos lá, nós estamos com 12 alunos agora, né? 12 alunos. E vamos iniciar. Então, se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, né? Vocês podem fazer agora, ou mesmo, talvez seja até melhor fazer depois do intervalo, porque aí eu vou ter uma aula, pelo menos, para tirar dúvidas, para orientar vocês, né? Que aí a gente já finaliza esse conteúdo, né? Que vai ser justamente a última atividade, né? E aí, depois do intervalo, vocês podem tirar dúvidas gerais das listas, não precisa ser só essa lista de exercício, mas pode ser das outras também, se caso não conseguirem resolver alguma coisinha. Bom? Ok, então, pessoal, tudo bem aí? Podemos iniciar essa apresentação? Então, deixa eu parar. Não vou parar, não. Eu pensei que ia parar de compartilhar a tela, mas não é isso, não. Então, para quem chegou agora aí, né, atividade 6, que já está disponível, vai ser a última atividade que contará para a nota do primeiro bimestre. Não se esqueçam, a média desse bimestre e do segundo também é uma média entre 0 e 5. E o prazo das entregas agora, 9 de 10, vamos dizer, aí é o deadline aí, né? A última data aí que eu tenho para a gente poder estar minimamente fechando. Se tiver algum problema de entrega depois, aí vocês sempre me deixem a par, mas vai ter um limite, obviamente, não tem como passar, porque eu tenho que entregar as notas, né? Então, a semana que vem já é o deadline. Então, vamos lá, vamos começar a apresentar. Deixa eu levantar aqui a apresentação, porque, de fato, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui antes de iniciar, né? Sempre olhar o chat, né, antes de iniciar, para facilitar um pouco. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, pessoal. A gente fala um pouquinho, nesse calor, já tem que tomar água. Bom, o que eu pretendo fazer, né? Falar sobre gráficos estatísticos. Primeira situação não dá para falar de todos os gráficos estatísticos. Outra situação é a seguinte: existem gráficos extremamente técnicos dos estatísticos e tem os gráficos mais gerais. Então, tem gráficos que são utilizados apenas pelos estatísticos, né? Esses gráficos não aparecem em trabalhos, né, de outras disciplinas, apenas para aqueles que são de estatística por questão técnica deles mesmo, né? Então, esses gráficos técnicos estatísticos, nós vamos falar apenas de um, vou mostrar ele, mas não agora, né? Depois que nós iniciarmos o conteúdo aí do segundo bimestre, né? Então, vai aparecer um gráfico técnico estatístico.
O que nós vamos estar apresentando, então, são aqueles gráficos mais gerais usados por todos os cursos, disciplinas, né, que você, né, acaba vendo por aí, né, até mesmo, às vezes, na mídia televisiva, né, na mídia de jornal, né, escrita, né, revistas, você vê esse tipo de gráfico, tá? Mas também não são todos os tipos de gráficos. Por quê? Porque, em geral, quando você olha a apresentação de gráficos na mídia, tem muito de modismo, né? Virou moda porque um novo gráfico surgiu, um novo formato, aí todo mundo usa, né? Tem um pouco de modismo, né? E isso também não é o que nós queremos apresentar aqui. Nós queremos apresentar aqui os gráficos mais utilizados, os gráficos mais simples para serem utilizados, para que você possa ter uma visualização daquela tabela, né? Lembra, as tabelas vão ser a base para a construção gráfica, né? E então esses gráficos devem ser mais simples, né? Para que a informação que você precise, né, pegar daquele gráfico e daquela tabela fique mais rápida, né? Então isso, né, é uma das situações. Então, não vou estar falando sobre todos os gráficos estatísticos, sim aqueles mais importantes, aqueles que devem estar fazendo parte de um trabalho, né, minimamente, né, para você usar aí as ferramentas da estatística, né? Então, assim, professor, poderia usar um outro gráfico, né? Aí, em geral, quando a pessoa pergunta, aí vira aquele negócio do modismo, ele já sabe que existe um gráfico diferente e tal, né? Tudo bem, pode até usar, não tem problema, mas como eu falei, não é o foco nosso aqui, está apresentando gráficos que estão na moda, né? Tem um que parece uma rosquinha, né? Que de vez em quando vocês devem ver até na mídia televisiva, né? E agora, né, qualquer coisa que tenha parte financeira e não sei o que, aparece o gráfico tipo rosca, né? E aí é um gráfico que está na moda, né? Mas daqui a pouco surge um outro, aí o pessoal coloca. Então, aí, às vezes, tem até uma crítica, né, com relação a esses gráficos, né? Porque eles não são tão simples, eles não apresentam as coisas da maneira que deve ser apresentado, né? Então, tem isso também, precisa ter um certo cuidado para tentar usar esse tipo de gráfico. Então, os gráficos que eu vou estar apresentando são os gráficos mais gerais, mais utilizados em todas as áreas, e que guardam uma simplicidade para favorecer, então, a transferência da informação quando você faz a leitura do gráfico. Essa que é a grande questão. Então, essa é a limitação da apresentação de hoje. Agora, o que eu vou estar apresentando? Então, esses gráficos e também a ideia de quando você deve utilizar esse gráfico, né? E também o que você deve levar em consideração na interpretação, né? Então, você vê que são coisas que a gente já tem feito nas tabelas, né? Que eu tenho chamado a atenção, né? Muito nas tabelas, e que também nós vamos estar chamando a atenção agora a partir da situação gráfica, né? Que é uma situação já um pouco mais sofisticada, né? Porque você vai construir o gráfico a partir da própria tabela, né? E aí, o que vai ocorrer? Que ganho nós vamos ter, né? Então, vocês vão perceber que detalhes que você não consegue observar na própria tabela, graficamente eles se destacam mais. Essa que é a questão bem interessante aí, né? Então, quando você faz o gráfico, alguns detalhes acabam se destacando, né? Coisas que você dificilmente percebe, né? Quando você olha para a tabela, né? Mesmo os mais experientes nem se preocupam, né? Falar assim, não vou procurar isso na tabela porque vai perder tempo, né? Então é interessante fazer o gráfico porque isso vai te dar um retorno do detalhe, né? Do que está ocorrendo com aquele estudo, com aquele fenômeno que você está estudando, né? O gráfico acaba então transferindo a informação de uma maneira melhor, mais rápida e também com mais detalhes. Tá ok? Então, essa é a tônica, então, ou esse é o roteirinho aí que nós vamos estar trabalhando hoje. Tá ok? Então, assim, vamos ver se eu consigo até o final dessas duas aulas apresentar tudo. E aí, depois do intervalo, fiquem livres para estar tirando dúvidas, né? Para ir completando os trabalhos, né? Eu ajudo a acelerar um pouquinho, às vezes, a resolução da lista, aí, nesse caso tiver dúvidas, né? E a atividade 6, então, é a última que vai constar para as notas aí. Tá bom? Vamos lá, né? Se não tiver nenhuma, deixa eu ver aqui o chat, né? Que eu sempre estou olhando, beleza. Vamos lá. Então, eu vou estar, na maior parte do tempo aqui, né? Falando sobre
esse contexto gráfico, apresentando diretamente mesmo no PowerPoint, né? No final, como tem um exemplo que eu vou estar discutindo, dando detalhes sobre eles, aí sim eu vou ter que tirar essa tela de apresentação para poder atuar, né, lá na resolução. Bom, então o que é o gráfico, né? Qual a importância dele, né? Primeiro, visualização de dados estatísticos. Tem muito autor de estatística que fala desta forma mesmo, não fala gráfico estatístico, ele fala visualização dos dados estatísticos. Esse é o tema, né? E o que permite, então? Ele vai, a partir dos gráficos, você vai ter importantes informações, né, sobre aquilo que você está investigando. Essa é a grande questão aqui. Mas o objetivo mais, assim, importante do gráfico é que o gráfico transfere a informação de maneira mais rápida, né, sobre o próprio fenômeno, dando mais detalhes, né, sobre aquilo que foi estudado, que ainda está tabelado, vamos dizer assim, né? Está lá, a tabela é importante, porque nós já, né, interpretamos, já discutimos, né, situações de cada tabela, que é muito importante dentro da estatística. Mas quando você transfere aquelas informações da tabela, visualizando, então, aqueles dados, aquelas informações num gráfico, você vai ter mais detalhamento. É isto que a gente acaba falando muito, né? O importante do gráfico é o detalhe que ele produz, coisa que é mais difícil de ver na tabela. Então, aí existem duas situações. Além de trazer o detalhe, ele traz o detalhe de uma maneira mais rápida, né? Então, por isso que a palavra rápida aparece duas vezes aqui, tão importante que é. E, de fato, assim, né? O gráfico, ele não é sozinho, ele complementa a tabela, tá? Então, vocês vão perceber aí na dinâmica da semana que vem no Excel, que tabela e gráfico vão estar juntos. Aqui também, em algumas situações, eu vou colocar a tabela, né, para despertar essa situação também lá depois na dinâmica com Excel. Aí nem sempre eu vou estar colocando a tabela, né, porque às vezes eu quero fazer um comentário e só o destaque do gráfico mesmo me importa para aquilo lá, tá? Outra coisa importante que vai acontecer nessa apresentação, nem sempre o gráfico ele está prontinho e bonitinho, né? Então, às vezes, você olha para o gráfico, tá, né? Mas o importante, às vezes, é apresentar um gráfico que contém exageros e fazer uma crítica àquele gráfico. Então, isso vai acontecer muito aqui, tá? Nessa apresentação. Porque aí você ganha uma experiência um pouco diferenciada. Porque se eu apresentar todos os gráficos, tudo bonitinho, né, você, assim, não vai perceber o que eu tive que arranjar, né, ou ajustar, né, para que aquele gráfico ficasse da forma melhor possível, né. Então, aí, eu vou colocar gráficos que estão, vamos dizer assim, exagerados em algumas coisas, né, alguns elementos gráficos, vou fazer o comentário de tal forma que, quando você estiver montando, você deve lembrar também essa discussão, e se também não lembrar, né, com todos os detalhes, porque realmente são duas aulas, aí você pode assistir novamente, né, uma vez que já está sendo gravado e obviamente, montar o gráfico, né. As diretrizes, essa parte aqui é interessante, né, para ter uma visão geral, né, dos gráficos, né, e o primeiro item aqui é o item mais importante. Aqui que a gente tira aquela questão do modismo, né. O que os gráficos têm que ter, né, eu acho que o primeiro de tudo é simplicidade, ele tem que ser simples, tá? E devem ser claros. O que significa a palavra claros aqui? Bom, basicamente você consegue obter a informação muito rápida a partir dele. Então, ele é um gráfico muito direto naquilo que ele quer apresentar. E sem deixar uma poluição visual, né, grande no gráfico, né? Até mesmo um gráfico muito colorido, ele produz poluição visual. Então, em geral, a simplicidade, né, do gráfico é montar gráficos que não tenha fundo colorido, nada, só destacando mesmo aquilo que você vai colocar ali como informação estatística, né? Então, assim, o colorido, se for colocar, tem que ser bem suave dentro do gráfico, para não atrapalhar a visão ou não chamar a atenção mais do que a própria informação estatística. E o outro item, né, que eu vou também daqui a pouco estar destacando, né, já estou falando, é a confiança, né? E o que significa essa confiança dentro do gráfico? Os dados estão, vamos dizer assim,
colocados graficamente de maneira correta. São gráficos, são dados que foram coletados de maneira significativa na estatística e representam, de fato, né, aquele fenômeno que você está estudando, né? Então, a confiança é nesses dois sentidos, né? De ter sido muito bem construído o gráfico e que os dados são verdadeiros, né? Essa que representam o fenômeno, de fato, que estão estudando. Então, essa é a primeira diretriz e talvez a diretriz mais importante, né? Aquela diretriz estrelinha, né? Porque o que vier depois são complementos que a gente vai colocando graficamente, né? Elementos gráficos, que também devem ser colocados sem exageros. Mas alguns são obrigatórios serem colocados para que o gráfico, obviamente, seja claro, apresente toda a informação, né? Para que a pessoa que faz a leitura, né? Por exemplo, vocês vão apresentar esse trabalho que eu comentei. Eu vou olhar um dos gráficos. Eu falei, olha, esse gráfico, aí eu posso até fazer uma crítica, né? Procure não usar assim, né? O gráfico tal. Durante a apresentação ou mesmo durante as devolutivas que eu dou do trabalho, né? Para ir vocês montando o trabalho no decorrer do tempo, tá bom? Bom, outra coisa importante, né, que eu já tinha comentado, né, serve para realçar aspectos importantes da pesquisa, né? É isso que ele tem, que eu já falei bastante. Devem ter um tamanho adequado, né? Você não pode exagerar no gráfico também em termos de tamanho. Agora, tem muita publicação, né, que já vem com as normas, né, para o gráfico, né, o tamanho, né, qual deve ser, né, e as fontes que você vai usar, né, o tipo de letra tal, para colocar no gráfico. Então, se você vai fazer uma publicação acadêmica, ou mesmo que seja na mídia, né, às vezes a mídia, dependendo da mídia que está sendo utilizada, ela pede para acertar o gráfico, né, colocar o gráfico mais adequado. Escala, né? Vocês vão ver aí no decorrer da apresentação que eu vou estar em alguns momentos falando da escala. A escala escolhida, né, não pode distorcer a informação, né? De novo, aquela questão, né, da confiança, né, que você tem, né, para a própria construção, depois de construído, né? Você está confiante nisso. Então, não distorcer os fatos ou as relações que deseja destacar, né? E isso daqui é super importante. A escala que vocês, né, como eu falei, durante a apresentação dos gráficos, eu vou estar também dando um destaque aí para essa questão da escala. Tá? E a escala, em geral, né, o aluno fala, o que é a escala? Né? Aí ele fala, bom, a escala é aquilo que você usa na divisão dos eixos, né, que nós vamos estar construindo, né, graficamente, as divisões dos eixos, né? Como que está sendo dividido isso? Outro aspecto importante é de diretriz geral, né? Eles devem ser mais largos do que altos, tá? A tendência é ser quadrado, mas principalmente nas áreas, né, de ciências em que você tem alguns gráficos que diz respeito à variável temporal, né? Você tem algum aspecto do tempo, né? Evolução no tempo. A tendência é ser mais largo do que alto, né? A largura, então, maior do que a altura do gráfico. Os eixos devem ser especificados, dar nomes, né, graduados, quer dizer, aqui entra novamente essa questão da escala que eu tinha comentado, né, que a escala é super importante para o aspecto de confiança e entendimento dos dados, né. Quando os dados não são próprios, né, e isso provavelmente vai acontecer na atividade da disciplina, né, que vocês vão construir em grupo, né, vocês então vão colocar a fonte, né, a fonte da onde você tirou aquelas informações. Em geral, vocês vão ver aí também na apresentação dos gráficos que eu coloquei, está na parte inferior do gráfico, né. E um aspecto, né, bem importante, né, você pode também estar colocando algumas notas de esclarecimento geral na parte inferior do gráfico. Isso eu vou também pedir para vocês fazerem nessa atividade, né, isso também entra lá na atividade. Ou seja, quando vocês construírem o documento, né, daquilo que vocês coletaram de informação, interpretação, a hora que vier o gráfico, logo a seguir dele, vem uma explicação mínima, né, resumida, né, é chamado de caption, tá? A palavra para isso em inglês é caption, que é uma explicação sobre o próprio gráfico, dando um pouquinho mais de detalhes sobre ele, tá ok? Isso é muito comum ser feito em trabalhos acadêmicos. Então, essas são as diretrizes gerais
que vocês, no momento de estar realizando essa atividade em grupo no segundo bimestre, procurem estar, né, lembrando disso para a construção gráfica, né? E depois, obviamente, isso de alguma forma vai estar sendo cobrado. E também cobrem de mim, né, para poder tirar dúvidas, né, sobre essas construções que vocês vão fazer, ok? Deixa eu ver se tem aí algum comentário. Não, tudo bem. Então, vamos lá. Bom, aqui eu não vou comentar muito, por quê? Porque é justamente aquelas questões da simplicidade, da clareza e da veracidade que eu acabei de comentar. Eu só destaquei aqui para ficar mesmo como um norteador da construção gráfica, principalmente a simplicidade, né? Isso eu vou estar chamando a atenção, às vezes, em alguns gráficos. Quando você tenta editar demais o gráfico, você tem que ter muito cuidado, né? Principalmente dos exageros. Qualquer coisa que é muito exagerada, você tem que minimizar, né? Então, simplicidade, clareza e veracidade, né, são coisas muito importantes. Então, no caso da simplicidade, você deve evitar dar detalhes, né, à informação secundária, né? Informação que não vai contribuir para o seu gráfico, né? E isso vocês vão perceber que eu vou discutir nos gráficos que vão vir mais à frente aí, um ou outro, né? Então, tem informação que você coloca, né? Quando eu falo informação, não é uma frase, né? É o jeito de você fazer as coisas gera informação secundária que não tem nada a ver, não é necessário. Então, aí, tente ser mais simples, sempre procurar usar mais a simplicidade, tá? Então, por exemplo, traços desnecessários que possam levar o observador a uma análise morosa ou com erros, né? Então, o que significa a palavra morosa, né? Morosa, né? Não é amorosa, é morosa, é lento, né? Você não consegue fazer uma leitura rápida do gráfico. Então, aí, por quê? Você poluiu demais o seu gráfico, não deixou ele simples. Então, isso vale a pena destacar. E a clareza, né? Realmente você olhar para o gráfico e conseguir obter informações precisas sobre o fenômeno, né? Ou seja, a escala, né, o que está descrito nos eixos, tudo isso tem que ter acesso visual, você tem que ter, obviamente, visualizar. Você não pode pôr uma fonte muito pequena em que isso esconda, né, justamente a informação da escala, por exemplo, né, ou mesmo do título do eixo, né. A veracidade eu já tinha falado, né, vai expressar a verdade sobre aquele fenômeno. Então, o estudo, né, está sendo colocado ali, né, os dados, eles refletem o que de fato você estudou, né? Então, isso é super importante. Agora, na dinâmica da semana que vem, eu vou estar usando o Excel para falar justamente dos principais elementos, que eu já acabei falando ali nas diretrizes, né? Os principais elementos gráficos, né, que você coloca, né? Então, aí, do título do gráfico, título dos eixos, a fonte, né, também é importante, as escalas e unidades dos dados que você está colocando, legenda, quando você estiver comparando duas ou mais séries de dados, né? Você está lá colocando, por exemplo, dupla entrada, né? Lembra lá nas tabelas de dupla entrada, você tem que colocar legenda, né? E aqui eu vou mostrar novamente. E alguns efeitos geométricos que podem ser utilizados para dar valorizar detalhes importantes, né? Uma situação bem assim interessante, eu vou construir um gráfico aqui bem rudimentar, né? Mas você poderia ter uma situação assim, ó. Você tem um fenômeno que você está estudando e ele no gráfico se reflete de alguma forma desta maneira. E aí você percebe que ele atingiu ali uma situação de máximo, né? Então, você pode usar, às vezes, alguma coisa para destacar algum ponto, um detalhe importante, com alguma caixinha de texto aqui, né, explicando, né, por que essa região surgiu aqui no gráfico. Então, isso é justamente esse item aqui, ó, é um detalhe que você pode usar, né, um efeito geométrico, você pode estar usando para valorizar detalhe. Mas também usar, né, com bom senso, né, não também exagerar demais, né, senão também fica uma coisa complicada, ok?
E uma coisa importante, que como eu já tinha comentado, né, a tabela de dados deve estar junta, né, do gráfico que ela gerou, né? Vocês vão ver que nos primeiros exemplos já vou apresentando a tabela. Em alguns exemplos eu não coloco, mas é sempre importante estar colocando a tabela que gerou aquele gráfico. Ok? Então, mais algumas diretrizes, mas agora dos elementos básicos, né? Que vocês vão estar usando, principalmente quando forem para o Excel. Então, vamos lá. Quais são os gráficos, então, de fato, que nós vamos estar trabalhando aqui nessa apresentação? Como eu falei, a estatística tem muito gráfico, né? O destaque que nós vamos estar falando são os chamados diagramas, tá? Outros gráficos, né? Cartograma, por exemplo, é mapa, né? A princípio, a gente não tem interesse. Pictogramas são aqueles gráficos que aparecem em figurinhas, né? Algumas figurinhas dentro do gráfico. Também não temos interesse. Isso daqui é mais para uso de mídia mesmo, né? E agora, né, o polar. Esse polar já é um gráfico técnico, né, dentro da estatística. Também não vou estar comentando. Então, esses gráficos que eu escolhi são aqueles que são mais utilizados nas disciplinas em geral, né? E é o que nós vamos estar falando, são os diagramas. Agora, vamos ver aí, né, o que é um diagrama. O diagrama nada mais é do que um gráfico que segue essa questão da apresentação cartesiana, em geral. Tem um que não vai seguir, mas aí eu vou comentar quem é ele lá no final, né? E o que é um sistema cartesiano, uma representação cartesiana, né? Tem horizontal e vertical, né? Essa que é a questão do cartesiano, tá? E, no máximo, duas dimensões, ó. É bidimensional, né? Aqui já vem uma crítica muito forte, né, que eu faço, quando os alunos tentam pegar esses gráficos com duas dimensões e tentar colocar perspectiva. É aquele detalhe que você coloca que não acrescenta nenhuma informação, ele acaba, né, sendo vazio esse detalhe, né? Então, colocar perspectiva em uma coisa que é em duas dimensões, só tem horizontal, né? No gráfico vai ter horizontal e vertical. Tem gente que coloca profundidade. A perspectiva vai ser essa terceira dimensão, que é a profundidade do gráfico. Isso não gera nenhuma informação a mais, né? É só um detalhe que é desnecessário. Então, isso já é uma crítica, e vocês vão ver no último gráfico que eu falo essa crítica, por que é válida, né? Então, procure não colocar detalhes desnecessários, que pode atrapalhar justamente a interpretação gráfica, tá ok? Os diagramas, o que nós vamos estar falando aqui? Nós vamos estar falando do gráfico de linhas ou em curvas, que é bem importante, o de colunas, que pode ser, talvez, o mais importante de todos, né? E também tem uma versão dele que é chamada em barras. O coluna múltipla, porque nós temos tabela de dupla entrada, então eu já tinha mostrado a tabela, né? Agora eu vou mostrar o gráfico, como que essas tabelas de dupla entrada são representadas em gráfico. E o gráfico de setores, que é aquele diagrama que não segue a perspectiva cartesiana, horizontal vertical, porque é um círculo, né? Os outros três casos, sim, né, seguem essa lógica, né, de horizontal e vertical. Já o gráfico de setor, que é um diagrama também, não segue essa lógica. Ok? Deixa eu tomar mais uma aguinha aqui, pessoal, está muito quente. Então vamos lá, vamos começar falando sobre linhas e curvas, né? E esse gráfico aqui pode ser que seja um gráfico que seja bem interessante no trabalho que vocês vão fazer aí, né? Bom, primeiro, né, gráfico de linhas em curva, né? É um dos gráficos mais utilizados também na estatística, né? Ou pelo menos nas disciplinas que procuram usar a ferramenta estatística, né? E ele é caracterizado por uma linha, né? Uma linha que pode ser uma curva suave ou então um zigue-zague, né? Pelos pontos que você, obviamente, está marcando naquele gráfico, né? Os pontos que vêm vindo da tabela, né? Os dados que vêm vindo da tabela, tá? Então, aqui, esse mais do que nunca, ele tem uma representação muito próxima, né, ou pelo menos uma representação que diz respeito ao sistema de coordenadas cartesianas, né? Então, aí nós temos o eixo horizontal, né, e o eixo vertical. Então, são duas retas que nós chamamos de perpendiculares, ou seja, fazendo um ângulo de 90 graus entre si, e você tem também aqui essa situação de uma origem, né?
Então, isso é muito utilizado, né, para aquelas funções matemáticas, né? Não sei se vocês se lembram lá do ensino básico, né, que o eixo horizontal é chamado de abscissa, né? E o vertical de ordenadas, né? Então, esses gráficos de linhas, né, você tem dois tipos dele, né? Esse, especificamente, aí que eu estou falando dos eixos X e o eixo Y, abscissa, ordenada, função, é um tipo de gráfico em linha ou curva, e tem um outro tipo que é muito utilizado para série temporal, ou passagem no tempo, tá? Então, são dois tipos, né? O que eu vou estar mostrando é mais para série temporal do que esses de funções, tá? Mas algumas coisas que eu vou estar falando servem para os dois, tá? Principalmente na interpretação. Então, o gráfico de linhas que nós vamos estar falando, principalmente, é para série temporal. Por quê? Bom, porque essa é a melhor aplicação desses gráficos em linhas, tá? Então, vamos olhar aqui esse pequeno detalhe. Então, o gráfico de linhas, né, são gráficos para séries temporais, né, séries de dados que ocorrem no decorrer do tempo, que vão se apresentando no decorrer do tempo, né? Então, aí, representação de observações ao longo do tempo, em intervalos iguais ou não, tá? E quando você monta esse tipo de gráfico em linhas, né, você destaca na interpretação algumas coisas importantes, que é o comportamento de crescimento, decrescimento, comportamento constante, máximos e mínimos. Então, isso que eu estou colocando aqui para vocês é para nortear já a interpretação desses gráficos, né? Que é uma coisa que nós vamos começar a discutir aqui. O que significa crescimento, decrescimento? Como que eu observo isso para esse tipo de gráfico, né? O que é um comportamento constante? O que é isso, né? E máximo e mínimo, né? O que vem também a ser apresentado nisso? Então, essas coisas, como eu falei, já é uma leitura que você faz do gráfico, quando você o visualiza, né? E aí, principalmente, né? Não que isso não vai ser utilizado em outro tipo de gráfico, né? Pode ser utilizado também, né? Mas, em geral, isto daqui é bem importante para esse tipo de gráfico. Então, procurem estar destacando isso, lembrando o que eu estou falando sobre interpretação gráfica já. Então, vamos pegar um exemplo aqui, que justamente vai permitir a gente fazer essa discussão aí de crescimento, né, manter um comportamento constante, tudo isso. Então, vamos lá. Perceba, ó, na tabela, a tabela está aqui, é fictício a fonte, né? E aí você tem as informações da quantidade aqui, né? E o que está se colocando é produção de arroz. Aqui, nem tanto pelo o que ele está mostrando, mas sim pela maneira que ele mostra o gráfico aqui. Ó. Note como é muito simples o gráfico. Você tem o campo do gráfico, que é esta parte que eu vou destacar, ó, tudo isso daqui é o campo gráfico, né? Considerando também os números aí, né? Esta é a parte que tem que estar em destaque do gráfico, tá? É aqui que você tem que observar o tamanho de fonte dos números que estão no eixo, o eixo, do jeito que está aqui, também tá, o tamanho está razoável, o título do gráfico também está com tamanho razoável, né? Então, isso é um gráfico que já está simples, bem simples, e está transferindo que informação? Bom, se nós olharmos para essas informações numéricas, a gente dificilmente vai fazer o comentário que eu vou pôr agora. Comportamento de crescimento. Olha só o comportamento de crescimento. Se nós pegarmos nesse intervalo de tempo aqui, você percebe que a quantidade que está sendo estudada, o dado estatístico, que no caso aqui é produção de arroz, né, cresceu, né, nesse intervalo. Enquanto neste intervalo aqui, ó, nesta parte, teve aí um comportamento quase que constante. Depois volta a crescer, né? Não diretamente, às vezes crescente, às vezes ele até diminui um pouco. Mas nesse intervalo ele apresenta um crescimento, né? Até o ano de 92, né? Olhando aqui, ó, vocês estão vendo aqui o ano de 92. Então, eu estou subdividindo aqui a análise do que está ocorrendo na interpretação gráfica, falando de crescimento, né, comportamento de crescimento e comportamento constante. A partir de 92, você vê que a produção, basicamente, atinge outro patamar, né, outro patamar constante. Então, essas situações que eu estou descrevendo aqui, dificilmente você observa com tanta rapidez a partir desses dados que estão tabelados aqui.
Então, o crescimento da produção, como ele está sendo realizado, quando a produção se estabiliza, né, tem um comportamento constante, tem um patamar aqui no gráfico, né, a gente chama de patamar. Né? Então, é isso que eu estava querendo dizer com essa questão do comportamento, né, você enriquecer os seus comentários, suas interpretações sobre o fenômeno, né? E isso faz com que, obviamente, a parte principal da atividade, né, de um trabalho, né, de interpretação é justamente esses comentários, né? Esta é a parte, né, dos resultados. Vamos ver este outro aqui, ó. Este outro, você vê que agora eu destaquei só o gráfico, não coloquei a tabela, né? O que ele representa, ó, os dados aqui, o título do eixo, o título do gráfico, né? Aqui a passagem do tempo aqui embaixo. Novamente, um gráfico bem simples, né? Por quê? Porque ele quer destacar apenas o comportamento do fenômeno aí que está sendo estudado, que é a variação do PIB no Brasil, né? Então, agora perceba o comportamento de queda, decrescimento aqui, né, de 91 para 92, de 92 para 93 cresce, volta a crescer, mas não no mesmo ritmo, até 94, atingindo aqui um máximo, note aqui o máximo, né, você vê que tudo isso que eu estou falando é coisa que vai entrar na discussão deste gráfico, então vai aparecer um máximo aqui, né, você pode até perguntar, por que ocorre esse máximo, por que cresceu antes, cresceu depois, aí começa a melhorar o estudo, aprofundar o estudo. Após esse máximo, né, você vê que decresce, né, em 2 anos consecutivos, atingindo um mínimo aqui, ó, e depois volta a crescer e decrescer. Então, não é, às vezes, necessário colocar todo esse detalhamento, né? Às vezes você só destaca alguns pontos, por quê? Porque alguns pontos você consegue explicar, outros não. Falar assim, esse aumento, o crescimento de 92 até 94, por que aconteceu esse crescimento? Então, aí você, às vezes, consegue explicar. Aí, esse decrescimento aqui, você não tem informação. Então, você fala, nós observamos o decrescimento, mas ainda não levantamos informações suficientes para explicar por que decresceu, né, o PIB brasileiro. Né? É alguma coisa a ver com a economia, com a política, né? Sazonalidade aí de produção, tudo isso, né? Problemas em serviços. Então, precisa levantar as informações para complementar o que é observado aqui, né? Isso é justamente um trabalho acadêmico de aprofundamento. Primeiro, você coleta essas informações, interpreta, falando que houve crescimentos, atingiu o máximo, mas junto com essa questão da interpretação, vem a explicação por que aquilo aconteceu. Essa seria, né, num estudo acadêmico, uma maneira de apresentar um trabalho acadêmico. Ok? Então, está aí, novamente, essa questão do crescimento máximo, mínimo, né, que eu estava falando. Aqui, já se destaque ainda gráfico a linhas, mas o problema da legenda. Por quê? Porque está se comparando várias séries estatísticas que estão colocadas nesta forma da legenda. A legenda, né, na dinâmica que nós vamos fazer semana que vem, no Excel é permitido colocar em cima do gráfico, abaixo do gráfico, ao lado do gráfico. Procurar não usar a legenda ao lado do gráfico. Tá? Por quê? Porque ao lado do gráfico, o Excel vai ter que comprimir um pouquinho mais o próprio gráfico. Então, procurar não usar a legenda lateral, sempre ou superior e inferior. Então, vamos ver os destaques desse gráfico. Primeiro que ele está numa cor azul. Era necessário colocar? Não é necessário colocar, né? Mas, de qualquer forma, está aí a cor, né? Os títulos, os tamanhos das fontes estão, né, bem condizentes, né, bem apropriados, né? Temos os títulos, né, e as escalas, notem aqui as escalas, né, bem visíveis, com os títulos e a escala, né, bem colocada, né, o ano, a fonte, né, você vê que tem todos os itens que eu tinha comentado, ok? E aí vem as interpretações. Como é um gráfico, né, de linha no decorrer do tempo, aí fala, olha, aqui teve um máximo, né, o que significa isso, depois decresceu, note que tanto a linha vermelha vai decrescendo a partir de 1991, a azul cresce um pouquinho até 96, depois decresce, né? E aí você está vendo essas duas outras curvas que são colocadas, retas, né, que são colocadas aqui, né, poligonais, né, linhas poligonais.
você tem ver vários detalhes, né? É claro que para aquele que está estudando esse fenômeno tem sentidos, né? Você está, obviamente, colocando a discussão para alguns pontos. Por exemplo, poderia destacar, né, principalmente nesse estudo, que nesta região, né, o fenômeno, você percebe um comportamento constante aqui, né? Então, aqui vem comportamento constante. Né? No azul, né, parece que também é um comportamento relativamente constante, a linha azul. Então, tudo isso pode ser colocado. Agora, uma situação que acontece aqui é o fato de você colocar muitas séries e o gráfico fica compactado na vertical, perdendo detalhamentos, né, um detalhamento maior do próprio gráfico. Então, às vezes, não é bom colocar tanta informação no mesmo gráfico, né? Se não tiver como, coloca, né? Que, obviamente, depende do estudo. Mas, às vezes, por exemplo, só colocar um gráfico com o vermelho, com a linha vermelha e azul, para ver mais detalhes do comportamento dessas duas situações aí. Ok? O gráfico em colunas agora, né? Vamos falar desse diagrama aqui, e que também tem a versão em barras aqui, né? Então, aí a gente acaba, com o tempo, confundindo um pouco, ou exagerando, e falando assim, ó, isso é uma barra, né? Mas, de fato, era uma coluna, né? Então, vamos definir o que é barra e coluna, né? Para que depois a gente possa fazer correções aí, né? Então, a representação de retângulos, usando retângulos, pessoal. Retângulos são figuras bidimensionais, lembra disso, né? Procurar evitar figuras que destaquem perspectiva, profundidade. Isso não vai acrescentar nada à informação estatística, né? E eles são dispostos verticalmente, quando eles estão verticais, são chamados de colunas. Quando eles são horizontais, são chamados de barras. Pronto. Está aí a definição, por que coluna, por que barra, né? Quando em colunas, e esse pode-se dizer que é o gráfico mais utilizado, né? Que são os gráficos de colunas, os retângulos têm a mesma base, mas as alturas são proporcionais às frequências, né? Aos dados que você está colocando lá, aquelas frequências. Então, conforme maior a altura, maior a frequência absoluta simples, por exemplo, né? Essa que é a questão aí dos nossos gráficos de colunas, tá? O gráfico anterior, que era a passagem do tempo, também pode ser usado para as frequências, sem problema algum. Vocês vão ver que mais no final até é uma mistura do gráfico de colunas com o de linhas. Aqui está, por exemplo, né, a passagem do tempo. Note que aqui é passagem do tempo, né? Poderia colocar em linhas, que seria mais apropriado. Mas aqui eu coloquei em colunas, né? Justamente para vocês perceberem que aquela visualização que você tem do gráfico, né, aquela linha, ela vai mostrando esse comportamento de crescer e decrescer, destacando mais do que a própria coluna. A coluna acaba você perdendo um pouquinho essa ideia, né? Agora vamos lá, as críticas aos gráficos. Olha só o exagero do tamanho das fontes, né? Até mesmo aqui as fontes usadas nos eixos, perdendo, né, o quê? A maior parte do gráfico, então, que é aquela parte mais importante, ela perdeu completamente o destaque, ela está comprimida aqui. Procurem não usar esse tipo de situação no trabalho que vocês vão fazer, porque o campo gráfico é o campo maior do gráfico, é ele que tem que estar em destaque, não o título do gráfico, né, os números dos eixos que estão muito exagerados. Então, colocar o tamanho da fonte adequado para a apresentação e fazer com que o campo gráfico, que é esse retângulo que eu chamei de novo a atenção aqui, né, ele seja, então, a maior parte da figura que você quer apresentar, ok? Então, está faltando, às vezes, títulos dos eixos aqui estão faltando, né, para você detalhar, né, então, isso é importante. E a fonte, né, que foi coletada está aqui. É isso que é importante vocês perceberem. E a crítica que eu faço ao próprio gráfico, que aí está, né, para que na hora de você pensar no trabalho, nessa atividade em grupo que vocês vão fazer, vocês acabem fazendo uma construção gráfica melhor. Vamos ver aqui um pouquinho agora do chat novamente, né? Professor, no gráfico, a indicação do ano está representada por 2 dígitos. A princípio, não há, assim, Rosana, é até interessante apresentar, e a pergunta é até interessante mesmo, porque se você coloca o ano completo, né, 1984, ele ocupa um campo maior, né? E aí não é tão necessário assim, porque você consegue identificar, obviamente, a sequência de anos. A menos que seja assim, uma mistura, 1999, 2000, né? Então aí é interessante. Mas quando o número é sempre 1900 e alguma coisa,
aí você pode optar de colocar só os 2 últimos dígitos, tá ok? Mas quando você tiver mistura, né? É, a princípio, né, a informação, né, que deve vir aqui, né, que está faltando, né, para não ter confusão, é justamente o título aqui, né, que eu estou colocando, né, o título do próprio eixo, né, ano. Então aí a gente coloca, né, vocês vão ver que em alguns gráficos aparece e outros não, que é justamente o título do eixo. Então isso pode ser contornado já pensando no próprio título, que é uma situação que a gente sempre deve estar lembrando de colocar, né, o título do eixo, tá ok? Então, apareceu o título ali, a pessoa não vai ter, né, como tirar outra conclusão que não seja justamente o ano, né? Lembrando que também vem a tabela, né? Se você tem a tabela, né, aí você percebe, né, justamente o comentário que está sendo feito aqui, né, é justamente em termos de anos, né? Então, trazer o título para cá elimina qualquer problema de interpretação desses números aí, ok? Então, o título é bem importante mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, tá, é isso mesmo. Aí a Rosana confirmou aí essa questão do título, né? Vamos lá. Olha aqui, novamente, agora aparece, olha lá, Rosana, ó, aparece todos os anos aqui com os dígitos completos, né? Então, aqui no próprio título do gráfico também, ele acaba, está faltando o título do eixo, pode se colocar, né? Número de veículos roubados, está aqui, né? E você vê que tá, a maior parte do campo gráfico é ocupada pelo próprio campo gráfico, né? Então, aí é justamente o que nós queremos destacar, sempre o gráfico. Note, como é passagem do tempo, poderia ter sido de linhas também, ó, poderia ter ali, né? Então, aqui você percebe, por exemplo, uma situação de mínimo, né? Houve uma queda, né? Isso chama atenção. Ah, por que que houve essa queda? Por que atingiu esse mínimo? E por que depois desse ano aumentou, né? Então, uma palavrinha para vocês sempre assim, ó. Quando você constrói as informações que você coletou, elas geram mais perguntas que vão fazer que você busque, né, pesquise mais, enriquecendo o seu trabalho. Essa é a grande questão, tá bom? Então, quando você... Mas por que cresceu aqui o número de veículos roubados, né? Pegando, né, esse exemplo. Então, no seu trabalho, você pode identificar alguns pontos que contribuíram para o aumento, né, de 97 para 98 e depois para 99, né? Então, tá aí como é que se faz um trabalho acadêmico. Através dessas leituras de dado coletado, né, é que você parte para explorar agora o aprofundamento para explicar aquilo que foi observado, ok? Porque uma coisa é você interpretar, falar, ó, houve o crescimento dos crimes, outra é você explicar por que que houve, né? O gráfico em barras, pessoal, qual que é a utilização? Primeiro que ele também é um retângulo, vocês estão vendo aí, né, os retângulos azuis, né? Aí, de novo, as críticas, né? Você está vendo aqui o exagero novamente, né? Os números, pode ser que as fontes possam ser diminuídas, né? Tudo isso ajuda a parte principal gráfica, né, ocupar uma região maior dessa figura aí, né? Então, nós temos aqui a tabela, né? E vocês estão vendo a informação estatística aqui, né, que nós estamos coletando, né? Que é sobre os estados, né? E aí a contagem da quantidade que nós temos aqui, que é produção diária. Mas nem tanto pelo que ele representa, mas sim porque esse gráfico foi escolhido, né? E não o de colunas, em que os retângulos são verticais. Ora, observem aqui esses dados estatísticos, são sentenças muito longas, né? Ah, você poderia colocar SP, a sigla, né? Aí entra justamente no detalhe que a Rosana comentou, né? Aqui é GO, Goiás, né? Você tem que, às vezes, especificar aqui os estados. Mas como, né, completando toda a informação, né? Vocês estão vendo aqui o estado de São Paulo, Goiás, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Santa Catarina, né? Então, toda essa informação foi colocada e aí gerou um comprimento grande das palavras, né? Então, principalmente esta daqui, o Rio Grande do Sul. Então, colocar isto na horizontal não seria muito conveniente, então a gente coloca desta forma, tá? Então, é uma opção que você tem. O Excel até ajeitaria para você se você colocasse a informação dos estados na horizontal. Ele vai acabar inclinando essas palavras, tá?
Eu procuro não usar muito essa situação, não. O mais interessante é colocar desta forma aqui, usar gráficos em barra mesmo, tá? Outro exemplo, né, que eu tenho aqui, né, aqui também sem a tabela, é esse tipo aqui, ó. Vê a preocupação, né? Qual que é a pesquisa aqui? Você está contando o número de usuários que conectam o computador à rede elétrica. Como é que eles fazem isso? Então, aqui é a contagem deles, né? A frequência absoluta, tá? Poderia até colocar o título, né? De contagem, né? Ou quantidade de pessoas aqui. Mas notem o que está escrito aqui, né? É muito longo, né? E não colocar desta forma, você tira um pouquinho, né, essa situação da interpretação gráfica. Então, coloca-se em barra justamente por causa desses esses dados que foram coletados, né, direto da tomada, né, filtro de linha, principalmente estabilizador de voltagem, no break, né, principalmente estabilizador de voltagem, né, que é muito longo. Então, aí a gente faz essa opção aí gráfica, né, de colocar em barra. A Rosana, você vê que colocaria só. E escreve, né? E poderia escrever estados, né? Aí você põe SP, né? Lembra? Aí você pode pôr o título, para ficar mais fácil ainda a interpretação, né? Ah, ele colocou aqui na vertical, ou na horizontal, né? Você coloca o título na horizontal, colocar só a sigla, né? Sem problema. Tá? É válido, né? Você pode fazer essas situações. Você vê que é uma opção, né? Aquele gráfico, né? É uma opção. Vamos ver mais uns aí. Ó, esses de colunas, né? De colunas, são gráficos tão utilizados que alguns têm nomes importantes. Por exemplo, o histograma. O histograma é um gráfico, né, de colunas que é muito utilizado para dados qualitativos, principalmente para dados qualitativos. Então, aí eu vou estar destacando aqui, né? Mas ele é o quê? Um gráfico de colunas, tá? Não tem como escapar. Mas também se faz uso para dados quantitativos, né? Pode ser dados individuais ou em classes, como nós já vimos lá nas tabelas, né? E o retângulo que é usado aí, né, na escala vertical, representa as frequências, tá? Então, a altura, né, basicamente representa a frequência. Já tinha comentado isso. Uma coisa que eu não tinha comentado sobre esses gráficos, que vale a pena ser comentado, é o seguinte, ó. Para dados qualitativos e dados quantitativos discretos, as colunas são separadas, tá? As colunas são separadas. Para dados contínuos, elas são juntas, justamente para distinguir uma situação da outra. Tá? Então, olha só o detalhe que chega no gráfico. Né? Você fala, não, tudo sempre separado. Né? Se você observar dado contínuo com colunas separadas, não é adequado, não é correto. Tá? Então, dado contínuo, as colunas todas juntas. Vamos ver mais detalhes sobre isso. Aqui, olhando, você fala, é dado discreto. Né? Note as escalas, é um gráfico mais simples, né? Poderia talvez até diminuir um pouquinho aqui em cima, né? Mas tem o título dos eixos, aqui é contagem, né? A frequência, né? O que significa aqui, né? O dado que foi coletado. Olha, dentro das barras verticais, né? Vocês estão vendo as frequências absolutas simples. E aqui vocês estão vendo as classes, né? Que foram colocadas, né? Cada uma das classes. Então, isso daqui é um histograma, né? De alguma, né, coleta de dados feitas aí para demonstrar esse fenômeno. Né? Então, aí vocês estão vendo um histograma com colunas separadas, dados quantitativos discretos. Este aqui, né, notem, né, se você quer localizar o dado estatístico, basta usar a horizontal quando você pega o de colunas, né? Então, os dados estatísticos são os países, né? Está faltando aqui, talvez, o título, né? Colocar um título, o título do gráfico, né? Aqui tem a escala, né, que está sendo usada, né? Mas também tem um problema na própria escala aqui, ela não está muito adequada, poderia melhorar essa escala, diminuir um pouquinho, talvez, né, o tamanho aí da fonte, né? E aí vocês estão vendo o comparativo entre esses 4 países com o gráfico, um histograma, né? Então, você vê que fazendo críticas rápidas aqui, né, que vocês podem estar também comentando rapidamente aí. Vamos lá, vamos continuar. Agora, né, aqui anterior, né, são dados qualitativos, só me permitam voltar, né? Então, aqui os dados são qualitativos, ó, dados qualitativos, né? Esses aqui já são quantitativos contínuos, contínuos. Notem as colunas juntas, né? Isso que eu já tinha destacado agora há pouco ali. Então, colunas juntas.
Então, são dados contínuos, tá? E uma coisa interessante que eu tinha comentado em sala de aula, que aqui eu não coloquei as classes, né, dos dados contínuos, eu coloquei a marca de classe, uma coisa que eu já defini em sala de aula, marca de classe, que pode ser usada em gráfico, tá ok? Então, você vê que é um gráfico que tem algum destaque, mas também não é tão poluído assim. Então, um gráfico razoável. Mas é interessante colocar os títulos nos eixos, tá? Não esquecer. Então, a crítica principal é identificação dos eixos. Esse aqui é uma mistura dos dois que nós acabamos de ver, né? O gráfico de coluna e de linhas, né? Então, muitos gostam de colocar a linha para também chamar a atenção dessa questão do crescimento, decrescimento e do máximo, né? Pela linha, tá? Eu não costumo usar muito, mas a ideia aqui é uma evolução no tempo, né? Percebam aqui, ó, é uma evolução no tempo, então a linha realmente, né, faz sentido, né? Mas sem problema, pode estar usando, porque de fato se usa, tá? Aqui o eixo está identificado, né? As escalas aí estão de uma maneira que permitam você fazer a contagem direta aqui, ó, notem, né? Da maneira que foi construída a escala. Então, isso é uma adaptação que foi colocado nesse gráfico, né? O título também do eixo horizontal, né? Da maneira que vocês estão vendo aí. E aí uma mistura de dois tipos de gráficos, né? O gráfico de coluna e o gráfico de linhas, ok? Vamos ver mais. Deixa eu ver aqui. Ah, mas esse aqui, né, também é contínuo, né? Só que o que eu destaquei neste aqui contínuo, pessoal, é o fato que aqui também aparecem as classes, né? Agora, está faltando o quê? Identificar o título do eixo, aqui também que título foi que deveria ser colocado, né? Acidentados, aqui também eu coloquei um título do gráfico, mas também está fora, bem fora do contexto, né? Então, aí, sempre, né? E o destaque, né, aqui, só para lembrar aquele comentário que eu fiz no início, eles são mais largos, né, do que altos, né? Isso tem que lembrar também, e vocês viram várias situações anteriores que também correspondem a essa situação de mais largo do que alto, né? A altura menor do que a largura desses gráficos, ok? Então, eles estão todos juntos, por quê? Porque são dados contínuos, né? O último que eu destaco, né, também é um gráfico de colunas, é o gráfico de Paretos. Eles só são utilizados para dados qualitativos, tá? Então, o histograma ainda a gente se permite usar para dados numéricos, mas o de Pareto é só dado qualitativo mesmo. O gráfico de Pareto, basicamente, quer chamar a atenção para as categorias, né, mais importantes, mais importantes. Então, a barra mais alta, ou a coluna mais alta, né, até o termo aí está mal posicionado, fica mais à esquerda, e depois vai decrescendo o tamanho das alturas, né? Então, isso é chamado de gráfico de Pareto, eu já tinha falado sobre a tabela de Pareto, né, a construção da tabela de Pareto. Na dinâmica da semana que vem, eu vou falar sobre justamente esse cara aqui, né? Dois gráficos que eu vou montar, um deles é o de Pareto. Então, vamos ver um caso aqui interessante, né? 75 mil mortes por acidente nos Estados Unidos, 1997. Só o título já explica muito, né? Aqui as contagens, né? A frequência absoluta simples. Dentro dos retângulos, vocês estão vendo as contagens, né, entre essas 75 mil mortes. Notem aqui a adaptação que foi feita, né? Notem aqui, ó, uma coisa que o Excel permite a você usar desta forma ou ficar um pouco inclinado, tá? Ficar um pouco inclinado. Depois eu vou mostrar uma outra versão desta mesma representação, que é, vamos dizer, mais indicada a ser feita, tá? Não que esteja errado fazer isso aqui, longe disso. Mas tem uma outra maneira de apresentar esses dados que ficaria um pouco mais adequado, tá? Então, aguarde, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Então, é aquilo que eu falei, né? Os retângulos vão diminuindo aqui, né? Destacando as classes mais importantes. Isso é tipicamente um gráfico de Pareto, ok? Então, aqui, devido aos títulos, né, de cada uma das situações aqui das barras serem grandes, né, você teve que colocar desta forma aqui. O Excel pode até inclinar um pouquinho para facilitar a leitura. Ele coloca a inclinação que você quiser, desde que não há sobreposição dos títulos aqui, né, de cada uma dessas barras, né, dos dados estatísticos que vocês colocaram aqui. Ok? Então, dá para fazer isso
Não está errado, já que se permite, né, dá para fazer. Né, se inclinar um pouquinho mais, vai facilitar um pouco a leitura. Né? Deste jeito aqui, a leitura fica mais complicada, obviamente. Bom, vamos lá, vamos continuar aqui. O barra múltipla, né? Coluna e barra múltipla. Basicamente, tabela de dupla entrada. Então, é a mesma coisa que eu falei para coluna e barra anterior, mas só que para dupla entrada. Então, essa questão da dupla entrada foi trabalhada semana passada, né? Era justamente a tabela de dupla entrada. Então, vejam aqui, né? Esta tabela eu mostrei semana passada, lá no conteúdo de dupla entrada. Olha ela colocada num gráfico que representa a tabela de dupla entrada, né? Então, existe aqui a colocação de duas barras juntas, né? Para cada um dos anos. Notem também aqui a colocação do ano, né? Está faltando o título e tal, mas você vê que agora está inclinado, né? Que é uma situação que dá para fazer. Os números aqui estão muito grandes, poderia, né, melhorar. Né? De novo, aqui a crítica ao tamanho desse título, né? A legenda, né, colocada lateralmente, não é legal, porque tudo contribuiu para minimizar esta figura aqui, esta parte da figura. E tudo tem que contribuir para aumentar o tamanho desta parte. Então, colocar a legenda aqui embaixo, né, é possível, fazendo com que o gráfico expanda um pouco. Diminuir, né, novamente ali a fonte do título, vai expandir mais e diminuir o tamanho da fonte, né, dos números que estão colocados no eixo. E colocar também o que significa, né, os eixos aí. Né? Se bem que aqui as escalas, né, estão colocadas pelo menos em milhão, né, bilhão de dólares. Né? Então é bilhão isso aí. Né? Ok? Então está aí mais um gráfico de dupla entrada agora. Né? Eu também coloquei esta tabela semana passada, fazia parte também, né? Você vê que tem uma passagem aqui do tempo, né? Trimestre, e os dados, né, aqui das subsidiárias. Então, é dupla entrada, né? Como é que fica o gráfico nesse caso? Olha uma possibilidade. Vocês estão vendo a legenda das cores aqui embaixo, né? E aqui vocês estão vendo, então, a passagem do tempo, ó. E aglomerado em cada trimestre, né, aquilo que as vendas foram as vendas da subsidiária. Está faltando o título aqui, né? Aqui, embora está razoável o título, né? Até o tamanho está razoável. Mas notem a simplicidade que está sendo colocado aqui. Embora, né, devido ao fato de ter várias séries sendo comparadas, né, vocês percebam as cores, né, para destacar justamente cada uma delas, né? Agora, é interessante comentar o seguinte, ó. Olha o comportamento da série azul, comportamento ao longo do ano. Cresceu, atingiu o máximo e depois voltou a cair. Então, isso enriquece a discussão. Vamos pegar a outra série que se destaca bastante, esta daqui, né? Decresceu, chegou no mínimo e depois voltou a crescer. Então, tudo isso, de novo, pode ser comentado e tentar se explicar por que está ocorrendo isso. Nos outros casos, olha a laranja aqui, ó. A laranja tem um crescimento, né? Um crescimento interessante aqui. Ele mantém o mesmo crescimento, aproximadamente o mesmo crescimento, ao longo do ano. Então, o crescimento é bem consistente, né? Agora, o outro caso, que é a linha amarela, né? Você vê que ela variou mais ou menos dentro de um patamar, não variou muito, né? Então, é quase um comportamento constante no decorrer do tempo. Então, já dá para perceber o quanto você pode enriquecer a discussão olhando nessa perspectiva, né? Nessa perspectiva. E também você pode pegar e discutir em blocos, né? Por trimestre, né? No primeiro trimestre, que informação você tira daqui, ó? O que você pode tirar daqui? Que essa subsidiária, obviamente, né, teve maior venda. Essa daqui foi a menor, né? E também buscar explicação, porque essa foi a maior, né? Se destacou tanto. Então, você pode fazer por blocos também a discussão. Então, é um gráfico muito rico de informação, né? Que, obviamente, vocês perceberam como que é rápida a informação, né? Principalmente o comportamento no decorrer do tempo aí, né? Ok? Vamos lá, mais um. Aqui eu só coloquei aquela mesma tabela em porcentagem, né? Em frequência relativa, vamos dizer assim.
Então, nós temos o mesmo comportamento, né? Não vou precisar distinguir, é que aqui, né, se colocou as porcentagens. É o mesmo gráfico, só que em porcentagem, tá ok? Aí os mesmos comentários também. Só coloquei para lembrar que você pode colocar aqui no eixo Y a frequência relativa apenas, não precisa colocar a frequência absoluta, né? As contagens. E agora, né, também essa questão das barras, né, múltiplas, né, então aí no caso horizontal. O uso, né, por que usar desta forma? Ó, a faixa etária aqui, né, do jeito que está sendo explicitada, né, está sendo feito desta forma, então é mais interessante colocar aqui. No eixo horizontal, a frequência relativa, né, que está aqui, e as informações sobre as cores lá, né, sobre a legenda, né, que você tem aqui. Então, de novo, colocado aqui a legenda lateralmente, né. Então, às vezes, é importante lembrar que, talvez, colocando da parte inferior, fique mais fácil expandir o gráfico. Um comentário interessante aqui, não sei se vocês estão percebendo, que essa figura que foi colocada aqui é um cilindro, e o cilindro é tridimensional. Então, notem que aqui, né, se colocou uma informação tridimensional que não é necessária, poderia ser aquele retângulo. Então, está aqui justamente é colocado um detalhe a mais que não acrescenta informação estatística, né? É um aspecto secundário que, assim, não é tão importante, tá? Então, é muito comum se usar isso e, de fato, está citando destaque, é uma coisa que não é necessário se dar destaque, né? É um aspecto secundário. O pessoal acha legal, acha bonito e tal, né? Não é aquele triângulo, é aquele retângulo chato, né? Vamos dizer assim, né? Chato nos dois sentidos, né? No chato da figura e no chato de ser meio feio o retângulo. Mas, como eu falei, está se acrescentando um detalhe, né, secundário aqui, né? Que não faz parte da leitura do gráfico em si, e sim apenas uma coisa de impacto visual, tá? Que pode provocar poluição visual, ok? Não vou entrar em detalhes do fenômeno aqui, né? Mas principalmente essas questões, por exemplo, aqui também está muito grande aí o título, né? Eu coloquei vários, né, muito grande, para destacar essa situação, para vocês, na hora de construírem os gráficos também, né, colocarem tamanhos adequados, né? Bom, o último, né, já estou encerrando, depois, encerrando isso daqui, talvez eu passe um pouquinho aí do horário do intervalo normal, mas 5 ou 10 minutinhos só, para eu falar sobre o exercício. Gráfico de setores, né? Esse diagrama não segue o padrão cartesiano, horizontal, vertical, porque, de fato, ele é um círculo, né? As áreas do círculo, basicamente, estão relacionadas com as frequências, né? Então, estão relacionadas aí aos dados da série, né? Dados da tabela. E, de fato, então, cada setor, né, acaba mostrando, a partir da figura do setor, dando destaque, né, e isso que é importante, né, dando destaque à participação daquele dado no total. Então, o gráfico de setor tem esse detalhe. O gráfico de setor, pessoal, ele é muito utilizado para dado qualitativo, tá? Quantitativo não é o caso dele, não, é qualitativo. E aí você quer ressaltar, né, a participação de um determinado dado ou daqueles dados que vocês estão graficando em relação ao todo, né, ao total. Tá ok? Então, lembrem disso, que é uma boa aplicação para dados qualitativos, construir o gráfico de setor. Né? Por exemplo, sexo, né, são dados qualitativos, né? Então, isso, em geral, se usa gráfico de setor, não gráficos de colunas, né? Então, gráfico de setor e colunas são muito utilizados, né? E também o de linhas, né? Aqui está um gráfico que foi muito editado, né? Tem fundo, né? Você vê que tem um fundo bem suave, em tom aqui, né? Bem agradável, né? Então você vê que foi um gráfico editado. É necessário fazer toda essa edição? Não, não é necessário, pessoal. Aqui, por quê? É um gráfico que é usado em mídia, né? E aí ele está relativamente bem apropriado, né? Tudo, né? Aqui, né? Com também a legenda colocada aqui do lado. Então, tanto o tamanho da pizza aqui, né, do setor, está adequado, mesmo mantendo a legenda do lado direito. Quer dizer, que esse gráfico, né, ele é uma figura grande aqui, né? Uma coisa interessante que é colocado aqui, que são as porcentagens, né? E você vê a pizza aqui dando destaque, né? Por exemplo, esta parte aqui, né? Que é justamente, né, como se distribuem as terras, né, no Brasil. Maior parte é na Amazônia, né, que são floresta. A floresta Amazônia ocupa a terra, né?
E a menor parte, que é esta daqui, né, ela está sendo colocada aqui, ó, a área utilizada para agricultura, né? Então, a menor parte das terras no Brasil é usada em agricultura. Note que uma parte bem significativa é pastagem, então é gado, né? Outras áreas e áreas de preservação, né? Então, aí está colocado aí o que significa isso. Então, é um gráfico muito bem editado, tá? Não dá para fazer uma crítica assim muito velada, muito forte para ele. Está tudo adequado aqui. Agora vamos ver os outros aí, vamos ver as críticas que a gente vai colocando. Ó, já tem o título, né, de novo, né, que eu destaquei muito isso, né, tá faltando as porcentagens, mas é um gráfico mais simples, né, tá faltando a porcentagem, né, e aqui, né, justamente a legenda. Você vê que nesses gráficos de setores é muito comum colocar a legenda lateralmente, tá, sem problema, tá. Se você conseguir dispor aqui embaixo e não ficar ruim, beleza, mas é interessante por que colocar aqui? Porque é por causa do tamanho do qualitativo aqui, né? Então, em geral, a gente coloca, obviamente, na lateral para ficar fácil de ser lido essas coisas, como foi no gráfico anterior. Então, aqui está faltando a porcentagem. Agora, esse gráfico é justamente a versão daquele gráfico de colunas, né? O histograma que eu mostrei, não, o histograma não, o Pareto que eu mostrei lá atrás, né? Então, aqui, qual é a grande situação? Bom, primeiro, não foi colocado na forma de legenda, foi colocado desta forma que vocês estão vendo nesses quadros para chamar, para destacar. É um elemento gráfico possível, factível de ser utilizado, tá? Em vez de usar a legenda aqui lateralmente. Agora, uma situação que está bem ruim aqui é o destaque do setor, né? Quando você usa uma única cor, a interessante, às vezes, é usar textura dentro da região, né, para chamar a atenção, né, de regiões diferentes aqui do setor. Então, estou pondo uma textura aqui para chamar a atenção. Por exemplo, nessa pizza aqui, eu poderia colocar, né, neste outro setor, uma textura deste tipo. Ó. Então, texturas são utilizadas principalmente quando você tem um gráfico com a mesma cor. Não, senão fica muito caro, às vezes, né, editar colorido, né? Então, aí você põe texturas, tá ok? E aí, a textura, no Excel, você tem diversos tipos de textura para complementar isso, tá ok? A ideia aqui foi fazer a comparação em relação ao todo, por isso que está em porcentagem. Porcentagem é relativa ao tudo. Lembra que a gente fez muito cálculo de porcentagem. Então, aqui, vamos dizer, está interessante esse gráfico. Faltou realmente o destaque de cada setor, basicamente. Tá? Deixa eu ver, estamos pegando no final aqui. Esse é o último slide, né? E agora as críticas, né? Principalmente essa questão de adicionar um detalhe que não é fundamental. Que detalhe? A perspectiva, né? Esse é um gráfico de pizza. A pergunta é mesmo? Será pizza? Né? Será? Bom, de fato, é uma situação de gráfico de setor, só que ele está deformado por causa da perspectiva. Procure não usar essa situação. Por quê? Olha, por exemplo, aqui, ó, 11,40, é essa área aqui, ó. 11,40, é essa área. Mas se você olhar rapidamente, como a Rosana já tinha comentado lá dos números, né, parece que o tamanho das áreas são diferentes, foi distorcido, né? Então, evitar usar esses gráficos que inserem perspectiva, né, podendo a perspectiva deformar a visão gráfica, né? Isso é muito importante, tá? Não se esqueça. Por exemplo, ó, outra situação, esta região aqui, esse setor é 21,05. Esse aqui não é muito diferente dele, vocês estão percebendo? É 23,68. Mas parece que o azul parece que é consideravelmente ou significativamente maior do que o verde. Tá ok? Então, é uma situação complicada. Procurem evitar usar essa questão de perspectiva. Note que foi só esse que eu coloquei, né? Me permitam voltar àquele primeiro. Pronto, né? Um gráfico mais adequado, em que, por exemplo, ó, que esses daqui ainda tem a porcentagem um pouquinho diferente, né? Mas não tem erro, né? Visualmente, pela porcentagem, você percebe a diferença. Se você tivesse implementado perspectiva aqui, talvez de novo surgisse a pergunta, ué, será que são diferentes mesmo? Ou quem é maior, quem é menor, né? Será que dá para confundir? Né? Então,
procurem evitar esta situação de perspectiva, mesmo nas colunas, tá? É muito comum, às vezes, o aluno olhar, vamos colocar em perspectiva, o professor vai adorar, né? Então, a partir dessa apresentação, eliminem essa situação, por favor. Né? Acaba trazendo um detalhe secundário aí que não tem interesse. Ok? Bom, era isso que eu tinha para apresentar, né, com relação aos gráficos, né, principalmente já voltando a essa atividade de disciplina, né, que é um estudo de caso que eu vou estar colocando, destacando para vocês, né, para dar justamente essas condições iniciais. Tudo isso vai ser, vamos dizer, formalizado melhor também semana que vem. Semana que vem vai ter a dinâmica do Excel, que vai permitir vocês também trabalharem em grupo, né, para poder montar gráficos, né, montar tabelas no Excel, ok? Agora vamos falar sobre a interpretação gráfica, né, que é justamente a atividade 6, né, a última. Se vocês já abriram o documento lá, vocês vão perceber que só tem 2 exercícios, né? Porque, basicamente, nós também, né, colocamos muito essa situação de interpretação nas tabelas, né? E agora, com essa discussão, bem, não digo aprofundada, mas bem um pouco detalhada, né, sobre os gráficos, né? Agora vocês começam a olhar para um gráfico e começar a destacar alguns pontos, né? Mas, além disso, existe uma situação interessante na interpretação gráfica, que ela é colocada um questionamento já, né? E que tipo de questionamento pode ser feito numa interpretação gráfica, né? Lembra que aquilo que nós fomos interpretando dos gráficos, né, surgia a pergunta, mas por que cresceu, por que decresceu, por que teve o máximo, né, o que ocasionou o máximo? Isso é um estudo mais detalhado, né, que você faz de um determinado fenômeno. Mas, às vezes, quando você depara com interpretação gráfica, você vai se deparar, e agora eu vou mostrar para vocês aí, né, com um problema desse tipo aqui. Ó. É muito comum, né, apresentar um gráfico, que vocês estão vendo aqui do lado direito, né, e vem, então, algumas coisas que são pedidas. O que eu destaco aqui são essas perguntas que aparecem muito, muito mesmo, né, quando você coloca um gráfico para fazer interpretação, e você questiona os alunos, né? Então, essas perguntas que eu destaquei é uma coisa muito comum ser feita, principalmente nas disciplinas de estatística, ok? Aí, em vestibulares, em concursos, né, em várias situações acadêmicas, vamos dizer assim, tá? Então, aí, primeiro por causa disso, né, eu coloquei essa interpretação desta forma. Agora, para nós interpretarmos, né, coisas importantes aqui do gráfico, né, que também estarão dentro dessas perguntas, nós teríamos que estar mais contextualizado ao estudo que foi feito, tá? A se aprofundar mais isso, né? Por exemplo, né, todo mundo está percebendo aí que tem uma das colunas é bem grande aqui, né, no gráfico, né? Então, poderia perguntar, mas por que que acontece isso? Por que que justamente essa coluna é a maior? Aí você tem que estar dentro do contexto da pesquisa para poder se aprofundar, né? Não tem como, né? Senão, obviamente, você não consegue responder. Então, o tipo de pergunta que é feita aqui, ela é dirigida aos dados mesmo, sem entrar nesse detalhamento de aprofundamento do contexto da própria pesquisa, né? Então, aí é um outro sentido. Então, você tem 2 tipos de perguntas que vão surgir. Essas que estão diretamente no contexto do gráfico e que vão, daqui a pouco vocês vão perceber isso, vão estar relacionadas com as tabelas, a maneira que a gente também interpretou as tabelas anteriormente, né? Lembrando que nas tabelas, né, nós fizemos uma dinâmica também interessante, porque às vezes eu me aprofundava, né, contextualizava para poder tirar a tomada de decisão, tudo isso, né? Então a gente acabava se aprofundando um pouco mais, né? Mas aqui, né, eu estou chamando a atenção que essa parte de perguntas em vermelho está relacionada tanto com a tabela quanto com o do gráfico. E aí você pode tirar essas informações a partir dos dois, ok? Vamos lá, vamos ver o que significa isso daqui. E se eu passar um pouquinho do tempo, me perdoem, mas é para, obviamente, a gente ter já uma dinâmica, né, faltando ainda 10 minutos, né, a gente finaliza tudo. Então, o gráfico expressa o quê?
Se nós olharmos na horizontal, está escrito lá, número de animais doentes. Então, alguém, né, ou algumas pessoas, saíram lá nas propriedades rurais do estado de Minas Gerais, em 2015, e buscaram a informação seguinte: qual é o número de animais doentes que tem nessa propriedade aqui? Perguntou para o dono da propriedade. E vocês estão vendo pelos números da horizontal que foi respondido: 0 significa não tem nenhum animal doente, 1 animal doente, 2 animais doentes, 3 animais doentes, 4 animais doentes, 5 animais doentes, 6 animais doentes. Notem que o dado estatístico aqui é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é a contagem, né, do número, né, de número de animais doentes. A frequência que aparece aqui é a contagem do número de propriedades que tem tal número de animais doentes. Então, por exemplo, a primeira coluna está aparecendo 55, significa que 55 propriedades das 350 pesquisadas indicaram nenhum animal doente. Os 60 que está na próxima coluna, que está no topo, significa que 60 propriedades daquelas pesquisadas falaram que tem um animal doente. Então, o dado estatístico aqui é o número de animais doentes. E o que ele significa? Como é que a gente classifica ele, né? Ele é um dado quantitativo, né, porque é o número, né, quantitativo discreto, que é uma contagem discreta, que é o número de animais doentes. Aí, esse detalhe, primeiro, né, que a partir do gráfico, você, obviamente, vai identificar o dado. É possível identificar o tipo de dado, né? Lembrando que aqui, 0 animal doente significa que não tem essa quantidade. Então, o 0 tem um sentido aqui. Então, o nível de mensuração, aqui, só para complementar, é razão. O 0 significa realmente a falta de animais doentes, né? Tem esse significado. Né? Não é um número relativo, é um número que realmente indica a ausência da quantidade, né? Então, ele é nível razão também. Agora, uma coisa importante que vem a seguir, do item B, né? Interprete o gráfico e construa a partir dele uma tabela que, notem, pode ser do tipo, né, tipo 1, né? Por quê? Porque você tem aqui, né, os números de animais doentes, é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, são 7. Você só precisa de 7 classes, né? Então, dá para colocar individualmente, você não precisa agrupar isso daqui, tá? Então, aí usa a tabela tipo 1 mesmo. Então, dá para construir a tabela? Claro que dá. Por quê? Você tem o dado, quais são, e a frequência absoluta simples, né, já pronta no topo das tabelas aqui. Então, foi construído esse gráfico colocando esses números para que você já tenha referência, né, com relação à frequência absoluta simples, ok? Então, vamos ver essa tabela que eu já montei, deixei pronta, né, que vocês também vão poder fazer, né? Olhem só. O dado estatístico, como eu falei, é o número de animais doentes, está aqui em destaque na tabela. Aí vem as classes, ó, vamos só destacar as classes, né? São essas 7 classes aqui. Lembre que as tabelas não podem ter mais do que 10, né? Isso é um limite que a gente tem comentado já há algum tempo. Então, são 7 classes em que os dados são colocados individualmente, não em agrupamento, né? Que é o tipo 2. E aqui as contagens, né? Ou seja, eu estou tirando do gráfico, interpretando o gráfico, né, a frequência absoluta simples, né, de cada uma dessas classes. Agora, o restante é uma coisa que nós já aprendemos, né, a construir. A frequência relativa simples. Como é que foi obtido esse 15,7? Fácil. Pegou 55, dividiu por 350 e você multiplicou por 100 e obteve isso daqui. Mesmo, como foi obtido 17,1%? Pegou 60, dividiu por 350, multiplicou por 100. Então, nós já estamos acostumados a fazer isso desde que nós tenhamos essas informações. Elas acabam gerando todo o lado direito aí. O acumulado aqui, ó. O acumulado eu falei para vocês colocarem até, né, para dado discreto, né, até 0, né. Então, até o número de animais doentes iguais a 0. Então, é a primeira classe. Até 1 animal doente, 2, 3 e assim sucessivamente. Aí entra de novo o cálculo, que nós já sabemos como é que faz,
da frequência acumulada, né? Para os dois casos da frequência acumulada. Mas da onde eu tirei essa tabela? Do gráfico. Então, do gráfico, você constrói a tabela e da tabela você pode construir o gráfico. Então, você vê que o gráfico está numa escala adequada, eu coloquei as informações que foram suficientes para construir a tabela, né? E aí, que uso eu posso fazer da tabela? Você pode usar agora a tabela para construir outros gráficos. Por exemplo, né, não tínhamos um gráfico da acumulada, nós podemos construir o gráfico da acumulada. Podemos agora colocar as informações, né, também num gráfico da frequência relativa, né, que é também importante, né? Então, tá aí. Além disso, o gráfico permite a tabela vai dar informações que você pode destacar, embora o gráfico também faça isso. Então, vamos ver aquelas perguntas, né? Esse que é o detalhe agora, né? Ver as perguntas, porque a tabela eu já coloquei, né? Já notifiquei vocês, falar, dá para fazer, não é complicado interpretar o gráfico e jogar na tabela, né? Fazer a tabela. Então, vamos ver as perguntas, agora eu só destaquei as perguntas. Então, aqui, bastante atenção, porque essas perguntas, como eu falei, elas são apresentadas, mas, né, não é necessário construir a tabela para respondê-las, tá? Então, vou fazer a primeira aqui, ó. Quantas propriedades apresentaram até 2 animais doentes? Isso já está pronto aqui, ó, é só olhar quantas propriedades. Mas isso também pode ser coletado do gráfico? Claro. É só olhar e fazer, a partir do gráfico, né, a seguinte soma. Né? Até 2 animais doentes, né, vocês já lembrem, né, o que eu comentei do até, né? É somar na tabela esses 3 números, ou então somar os 3 números que estão nas 3 primeiras colunas, né, no topo da cada coluna. Então, é 55, né, agora eu estou usando o gráfico, tá? Porque lá na tabela já está respondido, né, quanto que é? 112. Você vai somar isso aqui. Agora, uma coisa interessante. Eles usam muito a palavra até? Não. Eles usam essa lógica aqui, ó, no máximo. E aí o aluno, em geral, né, no até fica mais fácil por causa da construção que nós já fizemos, você já tem essa noção. Mas a palavra até pode ser apagada e substituída por no máximo 2 animais. Ah, professor, como é no máximo 2 animais, então tem que entrar o 0 e o 1? Tem, porque a palavra até foi substituída pelo máximo. E o até, nós já tínhamos discutido o que ela significa, que é o acumulado. Então, nesse tipo de pergunta, na lógica que eles propõem fazer a pergunta, eles não colocam o até, eles colocam no máximo. Para que vocês já entendam que é basicamente é o acumulado. Tá ok? Nesse caso, então, só roubando aí a resposta de quem colocou aí no coisa, deixa eu ver, foi a Rosana? Foi a Rosana, obrigado, Rosana. Então, aí 227. Então, essa informação é possível tirar do gráfico, sem ter que construir a tabela. Eu só coloquei a tabela aqui por causa do até e do no máximo, para vocês entenderem essa situação lógica de pergunta, né? Vamos ver a letra D. Quantas propriedades representaram até 4, né? Apresentaram até 4 animais doentes? De novo, no máximo 4 doentes, né? 4 animais doentes. Então, de novo, destaque a essa situação. Então, você vai contar ou fazer o cálculo, né? 55, né? Vamos dizer, né? Eu vou apresentar todo o cálculo, né? Mais 60, mais 112. Agora, o próximo é 3, né? Seria no máximo 3, até 3. Ou, agora, 31, no máximo 31. Mas, de novo, na tabela, até 4, né? No máximo 4. Então, 340, ele já está resolvido. Aqui eu estou usando o resultado da tabela para facilitar, para ir mais rápido, só isso. Senão teria que somar, né? Aquilo que você está observando lá no gráfico. Ok? Agora, a próxima pergunta. Qual é o percentual de propriedades que apresentaram somente, olha a lógica aqui, ó, somente, né? Somente um animal doente. Somente um animal doente, aí você tem que vir para o lado de cá. E ele quer a porcentagem. Então, aqui já está pronto, ó, somente um animal doente. Né? Foram 60 propriedades, correspondendo a 17,1%. Então, como é que eu faria a partir do gráfico? Simples.
É o 60 dividido por 350 vezes 100, que vai dar 17,1%. O 7 aqui. Então, no gráfico, eu pegaria só aqueles 60, dividiria pelo total, são 350 propriedades, vezes 100, que foi justamente as contas que eu usei para construir essa tabela aqui. Tá, tá ok? Então, tá aí somente a palavra, a lógica da pergunta, né? Qual é o percentual de propriedades que apresentaram pelo menos? Essa também é muito usada. Isso significa no mínimo, né? Tem aí o sinônimo aí, né? Pelo menos 4 animais. Pelo menos 4 animais, olha, 4 animais é pelo menos 4 animais. Mas 5 animais também entra nessa situação, porque pelo menos tem 4 animais. Né? 6 animais também entra nessa situação. Então, quando ele fala no mínimo, pelo menos 4 animais, ele está falando desta turminha aqui. É 4, 5 e 6. Então, qual é o percentual? Não seria muito difícil, porque eu teria que somar dessas 3 aqui. Lá pelo gráfico, como é que você interpretaria isso? Simples também. Você vai pegar o 31, somar com 8, somar com 2 e ver quanto dá. Quantas contagens nós temos aqui? Bom, 31 com 8 dá 39, com 2 dá 41. Beleza, e agora? Ele quer em porcentagem. Pessoal, não tenham medo de fazer essa conta. Quando você quer a porcentagem em relação ao total, é dividir por 350, multiplicar por 100. Ou seja, tirando os resultados que aqui já estão prontos, tá? Não vou me preocupar em fazer essa conta, né? O que nós temos é somar essas 3 porcentagens, né? É a mesma coisa. Então, vamos ver quanto que dá. Aqui dá 18, sobe 1, 11,8%. 11,8%. Então, aí, né, o gráfico, né, de fato, eu estou usando o gráfico, não estou usando a tabela, tá? Estou querendo destacar isso também. É que eu estou usando a tabela aqui só para simplificar a minha conta, não tem que a gente está fazendo a conta, porque já está pronto ali, né? Só isso. Mas tudo isso poderia ser retirado do gráfico, todas essas informações. E essas informações estão, de fato, relacionadas com a tabela. Ok? Então, atividade 6 são 2 gráficos, né? Eu vou pedir ali as informações semelhantes, né? Construir a tabela, né? Verificar essas questões que eu coloquei, a lógica da questão, né? Para ver se vocês entendem, tá bom? Todo esse processo aí. Bom, era isso que eu queria falar para vocês, destacar com relação aos gráficos, né? É claro que é um mundo que você acaba, com o tempo, se aprofundando cada vez mais, né? Principalmente na própria construção, né? Conforme vai surgindo mais situações de tecnologia, você sempre, né, acaba sendo favorecido na construção, porque permite fazer gráficos interessantes, né? Mas, como eu falei, esses tipos que eu apresentei são os gráficos interessantes para estudo acadêmico, tá? São os mais interessantes. Os histogramas, o Pareto, o setor, dados qualitativos, dados temporais, o de linhas, né? Tudo isso que eu fui chamando a atenção. Então, quem perdeu uma parte da aula, super interessante rever, né, essa aula, para que você tenha essa visão, essa perspectiva da construção gráfica, ok? Pelo menos ter isso, né? Então, é muito importante, ok? Como eu falei, semana que vem, então, pessoal, a dinâmica do Excel, né? E também, né, mostrando um pouquinho já da atividade da disciplina, né? Esse estudo de caso da disciplina, em que eu vou fixar já alguns pontos iniciais que para vocês já iniciarem a coleta de dados, de informação, né? Então vai ser super importante vocês se organizarem em grupos, né? Em grupos, para que possam estar resolvendo, fazendo esse trabalho. Então, eu estou vendo aqui que nós temos 14 alunos, você vê que aí em torno, agora, subiu um aqui, são 16 alunos, são 15 alunos, como eu falei, em torno de 5 alunos por grupo, né, para ficar uma coisa mais homogênea, né, vamos fazer um de 10 e um de 5, não, vamos fazer um de 7 e outro de 8, né, aí até que não seria tão ruim, 7 e 8 até não seria ruim, mas
O trabalho deve ser feito em grupo, né? E aí procure estar se organizando. Eu vi que no início perguntaram do WhatsApp, então procure estar se organizando a partir do WhatsApp. Procure estar usando a tecnologia do Google Meet para se encontrar, né? Que é muito melhor, onde você compartilha de maneira rápida as coisas, né? Isso vai favorecer completamente esse trabalho e é importante para vocês, tá? Muito importante também estar participando disso. Alguém de vocês já participou de Google Meet, assim, vocês já, em outras disciplinas, já estão fazendo isso? Alguma coisa, pessoal? Ou em outra situação? Não? Alguém de vocês já? Cristiane falou que não. Alguém já participou, apresentando, compartilhando coisas? Ah, a Ana falou, meu filho, beleza. Não, uso no trabalho. Pronto, ó, todo mundo no grupo está usando, ela usa no trabalho. Deve estar compartilhando. A Ingrid também, né? Super interessante, né? Tá tendo essa troca também, né? Tendo essa troca para vocês terem a tecnologia, né? Porque é uma coisa importante, né? Além de que, não se esqueça, semana que vem é Excel. Bom, pessoal, para aqueles que chegaram, então, um pouquinho depois, só mais um detalhezinho, a gente já vai parando, obviamente, aqui, mas só para lembrá-los do seguinte: essa atividade 6 que vocês vão fazer, começar daqui a pouco, né, que eu vou estar ajudando a tirar dúvida, vai ser a última que contará como nota do primeiro bimestre, ok? Eu coloquei todos os trabalhos entregues até dia 9/10, que é semana que vem. É um limite que eu estou colocando para eu poder corrigir, dar retorno, senão é muita turma, não consigo fazer isso de uma vez só, né? Deixar faltando 2 dias para entregar as notas, vocês vão fazer com que o professor seja internado no hospital, né? Não dá para fazer isso, né? Então, aí, sempre a gente pede com certo adiantamento para que as coisas transcorram de maneira bem sossegada, vamos dizer, minimamente sossegada, né? E aí, a nota vai estar no Canvas e no portal do aluno. A parte oficial mesmo, onde, né, você vai recebendo as coisas, é no portal do aluno, tá bom? E agora, após o intervalo, aproveite para tirar dúvidas de atividades que não foram entregues ainda, né? E desta atividade, né? Que esta daqui, eu acredito, né, são só 2 exercícios, né? Vocês conseguem aí, pelo menos o primeiro, talvez, já está resolvendo. Tá bom? Então, tá aí essa questão importantíssima. Eu vou parar de compartilhar e parar de gravar, porque daqui a pouquinho vocês vai ter disponível, né, essa